Ok, está disponível. Gente, boa noite. Estamos nessa noite fria de quase julho. Amanhã vira aqui o mês e a gente está... Ai, tem um áudio aberto, deixa eu só fechar aqui, porque vocês me desculpem, eu fico um pouco confusa quando... Perdão. E a gente veio aqui numa oportunidade para estudar, para aprimorar, para ouvir a boa palavra do professor Rodrigo Sodero. Nós estamos na 12ª subseção da OAB, que é composta pela sede Ribeirão Preto e pelas subsedes São Simão, Jardinópolis, Cravinho, Serrana, não esqueço de Luiz Antônio, que estamos juntos, e Santa Rosa de Viterbo, da onde eu estou falando. Meu nome é Camila, eu sou presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Ribeirão Preto e estou recebendo aqui vários colegas de vários lugares e que muito nos honra, e eu tenho que agradecer a presença de todos, mas o prestígio mesmo é do nosso palestrante. Quero deixar aqui registrado o meu agradecimento por tudo, por todas as oportunidades e pelo fato da gente até estar aqui. Eu agradeço a minha diretoria, quem eu faço na pessoa do nosso presidente, Dr. Luiz Vicente, que sempre abriu as portas para as comissões, para a gente ter as oportunidades, fazer os convites e trazer pessoas brilhantes para que a gente possa sempre aprender mais. Quero também fazer um agradecimento ao nosso presidente da Comissão de Cultura e Eventos, Dr. Geia, que também nos possibilita a estar aqui hoje. Mas muito mais. Eu quero agradecer ao professor Rodrigo Sodero. Ele também é um colega nosso, ele é advogado, especialista em direito previdenciário e direito do trabalho, é nosso secretário da Comissão Estadual de Direito Previdenciário da OAB-SP e coordenador da pós-graduação do IEPREV. Mas eu fiz pós com ele em outra faculdade, de várias faculdades. Ele é professor de pós-graduação, uma pessoa extremamente gabaritada. E vou dizer uma coisa, hoje muito me emociona, porque as duas primeiras pessoas que eu tive contato e assim me abriram a mente assistindo aulas, primeiro foi a professora Priscila, que eu tenho uma paixão, ela já sabe, e logo nós vamos recebê-la aqui também, agora que ela está voltando à atividade, teve a Duda aí, mas a segunda pessoa, assim, que eu falei assim, gente, pessoa incrível, nossa, mas ele está falando isso, e sabe, só abrindo as portas das nossas mentes, foi o professor Rodrigo Sodero, que hoje nós temos a honra de receber aqui na 12ª subseção. Então, eu passo a palavra para o nosso palestrante, muito feliz com isso. Só deixando um pequeno aviso, eu já estava esquecendo. Quem quiser certificado, por favor, colocar o nome completo, número de OAB, que está sendo registrado aqui no chat, e coloca, está escrito aqui, to everyone, para que fique registrado aqui e a OAB-SP possa emitir os certificados, tá certo? Professor, a palavra é sua, muito feliz. Gratidão. Legal, boa noite a todos. Obrigado, Camila, pela apresentação. Saúdo a todos os colegas de profissão que estão aqui. Faço isso na pessoa do meu amigo Fábio Turaza, amigo e aluno de longa data. Vejo chegando o Luciandro aqui também, que é membro da Comissão de Direito Previdenciário da nossa seccional de São Paulo, também um amigo de muito tempo. Nem vou dizer aqui desde quando conheço o Luciandro, né? Não sei se... Bom, vai ser ruim para mim e para ele isso, então vamos deixar para lá, faz muito tempo, né? Bom, Camila me convidou para a gente conversar um pouquinho sobre teses revisionais e de inconstitucionalidade a partir da reforma previdenciária, né? E aqui, então,
falaremos dessas teses revisionais e de inconstitucionalidade com vocês a partir da Emenda Constitucional 103 de 2019, né? Eu publiquei um livro, na verdade, a coordenação do livro é minha, junto com o professor Marco Aurélio Serral Júnior, sobre este tema, pela editora Juruá. Então, já deixo aqui o convite da leitura, né? Um livro bem fininho, baratinho, editora Juruá, minha coordenação é do professor Marco Aurélio Serral Júnior. Muita gente boa escreveu lá. Meu pai, professor José Roberto Sodero, o professor Sérgio Geromes, o professor Renato Bart, dentre outros grandes nomes do direito previdenciário. Início de 2019, nós somos surpreendidos, será que essa é a palavra? Eu não. Mas surgiu a notícia, de repente, da proposta de emenda constitucional número 6 daquele ano de 2019. Nós que estávamos acompanhando a movimentação política, nós sabíamos que isso iria acontecer, né? Com a vitória do presidente Bolsonaro, nós sabíamos que a plataforma apresentada seria uma plataforma neoliberal, né? E que tem como um caminho, né? Neste sentido, a atuação mínima do Estado, né? É assim que funciona. E que a proposta, e que a reforma da Previdência era uma proposta de campanha, né? E foi isso, logo de cara foi apresentada a PEC número 6 de 2019, e nós tivemos que encará-la, né? Naquele ano. Me lembro aqui, conversando com o meu pai, meu pai, professor Sodero, lendo a proposta e as nossas indignações, né, com o que estava ali escrito. Durante todo o ano de 2019, a proposta tramitou nas nossas casas legislativas, houve, inclusive, é bom ressaltar, uma atuação da OAB no sentido de apresentar na Comissão de Constituição e Justiça as possíveis inconstitucionalidades ali presentes, né, de realizar os questionamentos necessários. A OAB tem este papel, né, uma instituição importantíssima, se não a mais importante que nós temos no nosso Estado Democrático de Direito. O meu pai foi incumbido deste papel na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, e, entretanto, em determinado momento, o jogo político prevaleceu e foi aprovada a PEC, com a promulgação da Emenda Constitucional 103 de 2019, a qual me referi agora há pouquinho, no dia 12 de novembro de 2019, com entrada em vigor no dia 13 de novembro de 2019. Uma emenda que afetou sobremaneira os trabalhadores segurados e, obviamente, os seus dependentes do regime geral de previdência social e também do regime próprio de previdência social dos servidores da União. Os militares ficaram de fora dessa reforma. Nós tivemos também, vale dizer, um impacto, sim, para os servidores públicos estaduais e municipais e também do Distrito Federal, com a Emenda Constitucional 103 de 2019. Não o tamanho do impacto dos segurados vinculados ao regime geral de previdência social e para os seus dependentes, dos servidores civis da União, mas também, sim, teve um impacto para os servidores municipais, os servidores estaduais, né? Alguns já estão tendo as suas reformas nos seus âmbitos, né? Estadual e municipal, mas a própria Emenda Constitucional 103, ela, sim, traz reflexos importantes para esses servidores. Por exemplo, a previsão do artigo 37, parágrafo 14, da emenda da nossa Constituição Federal,
um parágrafo, o parágrafo 14, que foi acrescido ao artigo 37 da Constituição pela emenda constitucional 103, e diz que há o rompimento automático do vínculo de trabalho dos servidores públicos, seletistas, empregados públicos, portanto, com a aposentadoria no regime geral de previdência social. E isso, claro, que impacta sobremaneira os servidores municipais e os servidores estaduais, só para exemplificar aqui, né? Uma questão bastante polêmica, aliás, recentemente o STF julgou um tema de repercussão geral sobre essa matéria, na verdade, julgando um processo de 1997, onde nem se pensava, é claro, na reforma previdenciária do ano de 2019, mas que acabou tratando na sua decisão também do artigo 37, parágrafo 14 da Constituição, agora com um novo parágrafo, né? Trazido pela Emenda Constitucional 103 de 2019, tratou do artigo 6º da Emenda Constitucional 103 de 2019, então vale a leitura depois de todos vocês, de todos nós, né? Eu estudo diariamente, este é um tema que está aqui hoje, inclusive, na minha mesa de estudos, na minha mesa de trabalho, é o tema 606 da repercussão geral julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, a partir do momento em que a emenda constitucional ela é promulgada, que ela entra em vigor, que a reforma da Previdência passa, cabe a nós, agentes do direito, não gosto da palavra operador, da terminologia operador do direito, porque operador é algo muito mecânico, né? Não tem muito espaço ali, você opera como opera uma máquina. Prefiro a terminologia agente do direito, né? Porque agente, por outro lado, passa a ideia do possível transformador do direito, transformador da interpretação. Saímos daquela questão mecânica, legalista, positivista, e enxergamos o direito de uma forma sistemática, trabalhamos com a interpretação neste sentido, sistemática, né, levando em conta todo o ordenamento jurídico, a interpretação teleológica, de acordo com a finalidade social da norma, etc. Então, cabe a nós, agentes do direito, pensarmos no direito previdenciário sob a ótica dessa emenda constitucional nova, restritiva de direitos, normalmente. Ou os pressupostos de concessão dos benefícios para alcançar os benefícios ficaram mais rígidos, ficou mais difícil se aposentar, por exemplo. Ou, ainda, caso você consiga atingir aqueles pressupostos de concessão do benefício previdenciário, a Previdência Social vai lhe entregar um benefício de menor valor. Então, é isso que a gente enxerga na reforma da Previdência, basicamente, quando a gente pensa nos benefícios. Ou é mais difícil chegar lá, ou quando você chega lá, consegue chegar lá, a prestação previdenciária que lhe é entregue tem um menor valor em comparação com aquela existente de acordo com a legislação anterior. Logo quando a emenda foi publicada, eu recebi de muitos alunos uma pergunta. Professor, diante de tantas aberrações, diante de tanta redução de direitos, diante de tanto retrocesso social, seria possível questionarmos a inconstitucionalidade de dispositivos da emenda? E eu tenho que dizer para vocês que sim. Não só a doutrina internacional, né, não só no direito comparado encontraremos fundamentos para isso, mas na própria doutrina nacional e até mesmo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nós encontramos a posição de que
é possível o reconhecimento da inconstitucionalidade de emenda à Constituição, ou de certos dispositivos trazidos à baila, à tona, pela emenda à Constituição. Não está sujeita ao controle de constitucionalidade, tão somente as normas não estão sujeitas às normas oriundas do poder constituinte originário. Caso a norma, caso o dispositivo seja oriundo do poder constituinte derivado ou reformador, ou seja, tenha sido trazido ao ordenamento jurídico pelo poder constituinte derivado, reformador, por emenda à Constituição, porque é assim que se faz, é possível questioná-la, é possível questionar os seus dispositivos. E aí cito para vocês, meus queridos, um precedente do Supremo Tribunal Federal, e ele não é novo, não, ele é antigo, a ADI 815. No julgamento da ADI 815, o Supremo admitiu o controle de constitucionalidade de uma emenda à Constituição. Cito para vocês também uma doutrina que é a nossa referência mundial a respeito deste tema, né, que é o livro do professor Otto Bischoff, Otto com 2 T's de tatu, Bischoff com CH e F mudo, Otto Bischoff, que é o livro Normas Constitucionais Inconstitucionais, é uma interrogação mesmo, normas constitucionais inconstitucionais, né? E aí, me permitam o parênteses, né? Vale lembrar aqui que cada vez mais o agente do direito previdenciário, o advogado, o juiz, aquele que trabalha com o direito previdenciário, precisa conhecer o direito constitucional. Precisa conhecer o direito constitucional. Nas pós-graduações que eu coordeno, eu sempre busco separar um módulo para tratar do direito constitucional e da aplicação dele ao direito previdenciário. Né? Lá na Faculdade Legal, Camila, que acredito você fez após comigo lá, né? Você mencionou aqui no início, era o professor Renato Bart que tratava desse assunto. Na pós-graduação do IEPREV, o professor João Batista Lázari trata desse assunto. Né? Então, a gente precisa trabalhar com o direito constitucional aplicado ao direito previdenciário. E quando eu cito uma doutrina alemã, por exemplo, aqui, do professor Otto Bischoff para vocês, não é porque eu quero fazer bonito, não é porque eu quero me vangloriar que eu conheço uma doutrina alemã, é porque é a referência mundial. Um ministro do Supremo, quando vai julgar um assunto como esse, um juiz federal que conhece o direito constitucional, e eles conhecem bem, ele vai lembrar da obra do professor Otto Bischoff. Então, meus queridos advogados, citem, né? Então, quando temos uma emenda à Constituição, os dispositivos ali trazidos, ali contidos, eles estão sujeitos ao controle de constitucionalidade. Seja o controle concentrado, vamos avançando no tema, seja o controle concentrado, seja o controle difuso. O controle concentrado que nós fazemos nas ações diretas de inconstitucionalidade, nas ADCONs, nas ADPFs, não é assim que funciona? Controle concentrado de constitucionalidade. Mas ali nós temos certos legitimados para isso. Só algumas pessoinhas conseguem, né, se utilizar, têm legitimidade para provocar este controle concentrado de constitucionalidade. Ações diretas de inconstitucionalidade, né, ADCONs, ADPFs. Pois bem, quando penso na advocacia previdenciária, tenho que dizer para vocês que cabe este controle de constitucionalidade também
na forma difusa, o controle de constitucionalidade difuso. Eu posso acionar o Poder Judiciário, eu, Camila, Geuliana, Fábio, Luciandro, Lívia, podemos acionar o Poder Judiciário, provocar o Poder Judiciário a se manifestar sobre o processo da Dona Maria, sobre o processo do seu João, no processo da Dona Maria, no processo do seu João, sobre a inconstitucionalidade contida lá na Emenda Constitucional 103, ou agora na própria Constituição Federal, alteração promovida pela Emenda Constitucional 103, e pedir para o Judiciário afastar aquela norma, ou para que ele dê interpretação conforme a Constituição, àquela norma, àquele dispositivo, e dizer, olha, neste caso aqui, a emenda foi contrariou, foi de encontro ao que a Constituição propõe, viola o princípio da dignidade da pessoa humana, viola o princípio da isonomia, viola o princípio da proibição do retrocesso social, viola o risco social protegido, viola o princípio da razoabilidade, viola o princípio da seletividade. Então, é possível este questionamento. E vou avançar mais um pouquinho no tema agora. Inclusive no âmbito dos juizados especiais federais. Inclusive lá no JEF eu posso fazer isso. Vamos entrar na prática? Então vamos lá. Então, por exemplo, agora, a aposentadoria por incapacidade permanente, esse é o novo nomezinho, né? A antiga aposentadoria por invalidez, quando não acidentária, ou seja, quando não decorrente de acidente no trabalho, a aposentadoria por invalidez comum, B32. Tem a alíquota de cálculo, coeficiente de cálculo, de 60% mais 2% a cada ano de tempo de contribuição completo pela segurada, além dos 15 anos de contribuição. E de 60% mais 2% a cada ano de tempo de contribuição completo pelo segurado, além dos 20 anos de tempo de contribuição. Isso significa dizer que se uma mulher se aposenta por invalidez comum, não acidentária, aposentadoria por invalidez previdenciária, B32, e ela tem até 15 anos de tempo de contribuição, o coeficiente de cálculo desse benefício será de 60%. Se for um segurado e ele se aposentar com até 20 anos de tempo de contribuição, o coeficiente de cálculo dele será de 60%. Para que a mulher chegue a um coeficiente de cálculo de 100%, que é o coeficiente da aposentadoria por invalidez antes da reforma, ela precisa ter no mínimo 30 anos de tempo de contribuição. O homem precisa ter no mínimo 35 ou 40? Deixa eu fazer a conta aqui. 20 anos de tempo de contribuição, 2%, é isso mesmo. 40 anos de tempo de contribuição. 40 anos de tempo de contribuição. Isso é muito injusto, né? Isso é muito injusto. A média agora é a média de todos os salários de contribuição existentes a partir de julho de 94, via de regra. Antes era dos 80% maiores salários de contribuição. Então, nós tínhamos a possibilidade de excluir aqui alguns poucos salários de contribuição, mas tínhamos a possibilidade, né, os 20% menores salários de contribuição, da média contributiva do segurado, que servia para a base de cálculo do benefício. Agora não mais. E para completar, a gente tem esse coeficiente de cálculo, que muitas vezes, e certamente Camila já viu isso, Fábio já viu isso, Luciandro já viu, Lívia e os demais,
muitas vezes gera um benefício, uma aposentadoria por invalidez de valor inferior ao auxílio-doença que o segurado estava recebendo. E aí, essa segurada, nos procuram os nossos escritórios e dizem, olha, doutor, quando o INSS entendia que a minha incapacidade era temporária para o trabalho, ele me pagava um benefício, sei lá, de 4 mil. E agora ele me paga um benefício de 2, e eu não estou entendendo por que de 2 e pouquinho, eu não estou entendendo por quê. Por quê? Como assim? Quando o negócio fica mais grave, ele me paga menos? É isso mesmo? Né? Então é melhor ficar no auxílio-doença pro resto da vida? Não é assim? Então vejam que situação estranha, né, que a reforma gera. Pois bem, nós já temos ao menos duas decisões aqui judiciais, uma do Juizado Especial Federal de Ourinhos e outra de Blumenau, Santa Catarina, da Justiça Federal de Santa Catarina, JEF também, e vou disponibilizar para vocês. Já está disponibilizada. Ontem eu dei uma palestra sobre este mesmo tema no Espírito Santo, acho que foi Guarapari, foi isso mesmo. E aí eu disponibilizei no meu Telegram as decisões. Então vocês podem acessar ontem. Tá? O meu Telegram, o meu canal no Telegram é Prof. Rodrigo Sodero. É só baixar o aplicativo Telegram e buscar lá Prof. Rodrigo Sodero. Vocês vão encontrar duas decisões lá. E outras que vou comentar aqui também a respeito. Outra que vou comentar aqui também a respeito, sobre a pensão por morte. E nessas decisões, o Poder Judiciário se posicionando já, no sentido de que essa alíquota de cálculo, ou coeficiente de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente comum é inconstitucional, porque viola o princípio da isonomia. Ora, como eu entrego um benefício de menor valor para alguém que tem um risco social claramente mais grave, né? Mais grave do que aquele que tinha anteriormente e recebia o auxílio-doença, incapacidade temporária versus incapacidade permanente, total e permanente para o trabalho, viola o princípio da razoabilidade, viola o princípio da seletividade, né? Viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, tem duas decisões fresquinhas lá, entrem no Telegram, eu postei ontem, salvem essas decisões. Isso significa o quê, então? Por que o senhor está falando disso? Tá, entendeu o que é inconstitucional, mas e daí? O que eu faço com essas decisões? O que eu estou dizendo para você, advogado previdenciarista? Que você pode pedir a revisão das aposentadorias por incapacidade permanente dos seus clientes, que tiveram alíquota inferior a 100%. O entendimento do judiciário tem sido, olha, a alíquota da aposentadoria por invalidez tem que ser de 100%, independentemente da natureza do benefício, se comum ou acidentária, deve ser de 100%. É inconstitucional, são inconstitucionais os parágrafos 2º e 5º do artigo 26 da emenda, quando tratam da aposentadoria por incapacidade permanente. Então, são duas decisões bem legais. O que eu vou pedir nessa ação? Olha, judiciário, reconheça a inconstitucionalidade dos parágrafos 2º e 6º do artigo 26 da emenda constitucional 103 e determine a revisão, condene o INSS a promover a revisão da RMI da aposentadoria do meu cliente para que a alíquota seja de 100%. Então, essa é uma questão bem legal, prática bem legal para vocês trabalharem, né? E reforça que é possível, sim, um reconhecimento da inconstitucionalidade de uma norma trazida ao ordenamento jurídico por uma emenda à Constituição, poder constituinte derivado reformador. Bom, sob outro prisma, nessas situações, pessoal, vale sempre, olhem, prestem atenção, agora não falarei de inconstitucionalidade, mas sim de uma revisão, com base em outra tese, né? Não de inconstitucionalidade. É possível também que a data
de início da incapacidade total e permanente para o trabalho, que é o fato gerador da aposentadoria por invalidez, né, por incapacidade permanente, na verdade, esteja antes da emenda, tenha ocorrido até 13/11/2019. E neste sentido, se no processo judicial você consegue comprovar que a DII, mas vejam, é a data de início da incapacidade total e permanente para o trabalho, que é o fato gerador da aposentadoria por invalidez. Na verdade, não está depois da emenda, mas sim antes da emenda. Neste caso, você consegue trabalhar com a revisão da aposentadoria por invalidez, que foi concedida, calculada, conforme a emenda já, né? Para que o seu cálculo seja efetuado em conformidade com a legislação anterior. E aí você tem a aplicação do artigo 29 da Lei de Benefícios, né? E se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, acho que é o 43 da Lei de Benefícios, espera aí que eu já falo para vocês, que trata do coeficiente de cálculo da aposentadoria por invalidez antes da reforma, né? Espera aí que eu já confirmo, o artigo 40, o 29 trata do salário de benefício, né? Que é a média dos salários dos 80% maiores salários de contribuição antes da reforma. Isso já é mais vantajoso. E é o artigo 40 e... Cadê tu? 44 da Lei de Benefícios, que trata da alíquota do coeficiente de cálculo de 100%. Por quê? Vejam. Qual é o marco? Qual é o marco que deve ser considerado para fins de aplicação da lei, né, que vai reger o cálculo do benefício previdenciário? O Supremo já disse em várias oportunidades, vide súmula 359, por exemplo, que a lei que rege o benefício previdenciário é aquela da época em que o segurado reuniu os pressupostos de concessão para ele. Ou seja, neste caso, quando a incapacidade total e permanente para o trabalho surgiu, né, que é o seu fato gerador. Então, se eu comprovo que a DII, mas vejam, é a data de início da incapacidade total e permanente para o trabalho, estava antes da emenda, ou melhor, até 13/11/2019, eu consigo trabalhar com uma tese revisional que nada mais é do que está calcada, né, na aplicação do princípio do tempus regit actum. Né? O tempo rege o ato. Se o fato gerador está lá atrás, a norma que deve ser aplicada para fins de cálculo deste benefício, a metodologia de cálculo deste benefício, é aquela vigente àquela época. E aí, repito, é o artigo 29, combinado com o artigo 44 da Lei 8.213. Eu tenho um caso aqui no escritório, por exemplo, que eu trabalhei nele hoje. Tem alguns, mas neste eu trabalhei hoje. O segurado sofreu um AVC. E por conta do AVC que ele sofreu em abril de 2019, ele teve ali limitações motoras, etc. E precisa, inclusive, do auxílio de outra pessoa para o exercício das suas atividades básicas diárias, né? Desde lá de trás. O INSS concedeu o auxílio doença para ele inicialmente. Ok, ele está lá recebendo o auxílio doença. Em novembro de 2019, mas depois da reforma, no dia 23, se eu não me engano, de novembro de 2019, 29 de novembro de 2019, acho que foi isso, o INSS converteu o auxílio-doença dele em aposentadoria por invalidez. E aí, como isso aconteceu depois da reforma, o INSS aplicou a metodologia de cálculo já em conformidade com a reforma da Previdência e não aquela anterior. Disse o perito, fixou o perito a data de início da incapacidade total e permanente para o trabalho no pós-reforma. Mas, ora, pensem aqui comigo, o AVC é um exemplo evidente? É um exemplo claro? Né? Meu Deus do céu, obviamente é quando a pessoa sofreu o AVC,
toda aquela limitação passou a existir, inclusive a necessidade de um auxílio, do auxílio de outra pessoa. Então, este alguém, o seu Joel, ele tem direito à aposentadoria por invalidez calculada nos termos da legislação anterior, e inclusive a concessão do complemento de acompanhante nos termos da legislação anterior. Veja, olha, Camila, Fábio, Lívia, Luciandro e demais. Vejam que o cálculo da aposentadoria por invalidez não impacta só neste benefício, impacta também no cálculo do complemento de acompanhante, porque ele é aqui no valor de 25% da aposentadoria por invalidez concedida. Ora, se ela é menor, o complemento de acompanhante também será menor. Então, nós estamos trabalhando neste processo, né? Primeiro, com a tese de retroação dessa DI, ou melhor, de reconhecimento dessa DII antes da reforma, e caso isso não fique comprovado, que obviamente é o que eu não espero que aconteça, porque tem que ficar comprovado, né? Com a inconstitucionalidade. Então, tem um pedido subsidiário de reconhecimento da inconstitucionalidade dos parágrafos 2º e 5º do artigo 26 da emenda. Então, trabalhem com as teses. Quando a gente fala isso aqui para vocês, não é para vocês guardarem, né? Guardarem para si próprios. O professor falou uma coisa bonita, tal. Coloque em prática. Com o passar dos anos, eu fui tendo a oportunidade de trabalhar junto com os juízes, desembargadores, e agora até com ministros, ou seja, com quem está do lado de lá. Especialmente nas pós-graduações, né, que eu coordenei, que eu coordeno. E às vezes, num almoço, numa situação mais informal, ou num pré-aula, às vezes a gente dá aula dupla, tripla, né, participa de algum evento, a gente está ali conversando nos bastidores sobre determinado assunto. E desde sempre, o Fábio sabe disso, que me conhece há bastante tempo, a Camila também, que foi minha aluna, certamente já percebeu isso. Desde sempre, eu defendi a advocacia previdenciária. Eu tenho um lado. Aprendi com meu pai isso. E olha, confesso que nos momentos da minha vida que eu, por algum motivo, achei que deveria ficar em cima do muro no meu posicionamento, eu me arrependi profundamente. Então, eu não fico mais. Então, eu exponho o meu lado. Obviamente que a gente precisa fazer isso com educação e tudo mais, mas a gente não pode perder, deixar passar, né? Deixar esquecer, perder da mente, né? É que a gente tem um lado, e o meu lado é o lado da advocacia previdenciária. Então, muitas vezes, naquele bate-papo, eu questionei, né? Questiono, olha, ministro, olha, doutor, essa situação aqui e tal não merece uma atenção mais... uma melhor atenção do Poder Judiciário, né? A gente tem questionado isso, mas parece que não há uma atenção e tal. E muitas vezes eles me dizem, mas isso nunca chegou para eu julgar. Eu queria que isso chegasse para eu julgar, mas não chega. E se não chega, é porque a gente está pedindo pouco, sabe? É porque a gente está pedindo pouco. Não sei qual é o receio, mas a gente está pedindo pouco. Ou a gente está pedindo errado. Não está sabendo colocar para eles ali o que a gente quer e os fundamentos disso, né? Então, estudem o direito previdenciário, principalmente o direito constitucional aplicado, porque a gente precisa fazer essas teses chegarem até lá, sabe? Quando eu vejo essas primeiras decisões saindo e tratando da inconstitucionalidade dos dispositivos da emenda, isso me dá esperança, porque os advogados estão fazendo, e os juízes não estão tendo medo, não estão tendo medo de se manifestar. E mais, né? Isso amadurece a discussão, sabe? Porque é legal a gente dizer isso. Às vezes, eu penso em determinados fundamentos e elenco ali 5 fundamentos na minha ação. Mas na hora que sai uma decisão como essa, o juiz menciona outros fundamentos, novos fundamentos que eu não pensei, e talvez o Fábio, que entrou com aquela ação, pensou.
E talvez o juiz também acresceu outros fundamentos ali que ele pensou, que talvez o advogado não tenha levado para o processo, mas ele pensou, ele pode fazer isso. E isso vai enriquecendo a discussão, sabe? Mas, vamos lá, se o advogado não pedir, não funciona. Então, a advocacia previdenciária tem um papel importantíssimo de fomentar essas discussões, né? Bom, então pensem em tudo isso. Tá. Outro aspecto que me chama a atenção aqui é que a aposentadoria por invalidez agora, quando ela tem natureza acidentária, ou seja, quando ela é oriunda de um acidente do trabalho, agora olha aqui, advocacia. Quando fala em acidente do trabalho, não pensem só no acidente típico. Ah, caiu, quebrou a mão. Ah, caiu, bateu a cabeça. Ah, foi pegar o peso e travou a coluna. Ah, trabalhava com os braços elevados acima da linha dos 90 graus e teve uma síndrome do manguito rotador. Não, não pensem. E travou, né? Travou o braço, ou teve uma pontada. Bom, não pensem só no acidente de trabalho típico, é isso que eu quero dizer. Não sei se o exemplo da síndrome do manguito rotador foi o melhor exemplo para isso, mas pensem na doença do trabalho. Pensem na doença profissional, pensem na concausa, que são situações equiparadas a acidente de trabalho nos termos do artigo 19 e seguintes da Lei 8.213 de 91. Quando nós comprovamos hoje que a aposentadoria por invalidez é oriunda de um acidente de trabalho em sentido amplo, acidente típico, doença profissional, doença do trabalho com causa, essa aposentadoria por invalidez, ela ganha a alíquota de cálculo, ela ganha o coeficiente de cálculo de 100%. O que antes não tinha impacto nenhum na vida do segurado, se aposentar por invalidez, digo, em termos do cálculo do benefício, né? Do cálculo, tá? Não que isso não impacte na esfera trabalhista, por exemplo. Não. Estou falando do cálculo do benefício. O que antes não impactava o reconhecimento da natureza acidentária, né, do benefício, hoje impacta. Então, o B92. O B92, a aposentadoria por invalidez acidentária, ela tem um cálculo melhor do que a aposentadoria por invalidez comum, não acidentária, né? Via de regra, a alíquota de 100% lá no B92 e a alíquota de 60 mais 2 aqui no B32. A alíquota de 100% na aposentadoria por invalidez acidentária e a alíquota de 60 mais 2 na aposentadoria por invalidez comum. Bom, então o que isso significa na prática de advocacia previdenciária? Significa que se o cliente chegar no escritório do Fábio, por exemplo, e o Fábio constatar no atendimento que aquela aposentadoria por invalidez dele, na verdade, tem natureza acidentária, que o Fábio pode ingressar com uma ação previdenciária para ele, lá na Justiça Estadual, neste caso, a competência da Justiça Estadual, artigo 109, inciso 1, parte final da Constituição, e aí o Fábio vai dizer o que lá? Olha, excelência, ele tem direito à revisão da aposentadoria. E a alíquota dele não é essa, sei lá, de 60, 62, 64, 70, não sei quanto foi, mas sim de, quanto será, mas sim de 100%. E qual é a causa de pedir dessa ação, Fábio? A causa de pedir é o reconhecimento da natureza acidentária do benefício. Você vai comprovar que, na verdade, aquela síndrome do manguito rotador que gerou a concessão da aposentadoria por invalidez foi adquirida no trabalho, porque ele trabalhava com os braços elevados acima da linha dos 90 graus. Né? Então, muito provavelmente será feita uma perícia no ambiente de trabalho para a constatação das condições ergonômicas de trabalho, né? Uma vistoria no local de trabalho. E sendo comprovado esse nexo causal, ou eventualmente concausal, você tem a possibilidade da revisão desta aposentadoria por invalidez para que a alíquota seja de 100%. Então, isso é muito legal. Muito legal. Veja que eu não estou trabalhando com inconstitucionalidade aqui, mas é uma tese revisional. E o tema da nossa palestra é teses revisionais e de inconstitucionalidade. Revisionais e de inconstitucionalidade a partir da reforma. Então, pensem nisso, tá? Pensem nisso. É
impactante hoje isso, né? Isso impacta na vida do aposentado por invalidez. Tá bom. Vou partindo para o final, tá? Então, vamos lá. Pensão por morte. Pensão por morte, na reforma, tá? A gente teve algumas alterações ali na reforma quanto à pensão por morte. Artigo 23, artigo 24 da emenda constitucional. Hoje eu estava aqui montando uma aula que eu vou dar no final de semana sobre pensão por morte. Né? Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. E eu gosto de me vangloriar disso até. Eu estudo pra caramba, sabe? Muito. Eu estudo muito. E aí eu fui revisar a minha aula, porque é assim que funciona, quem dá aula sabe. Né? Você tem a aula pronta, mas não dá para você ir dar a aula, eu pelo menos não consigo, sem revisar a minha aula. Então ali já tinha um monte de novidade que eu fui lembrando e fui colocando os novos julgados, né, e tal, e eu acompanho isso muito de perto. E aí estava trabalhando com essas novidades lá, né, da emenda, inclusive. Mas vamos lá, para o que interessa. Antes da reforma, pensão por morte, tá? Ó, vamos lá. Cálculo da pensão por morte antes da reforma. Caso o segurado fosse aposentado na data do óbito, e normalmente é o segurado mesmo que morre, né? Porque eu não sei o que acontece. Elas vivem, né? É um negócio assim, e a gente morre, né? Eu não sei o que é, mas tudo bem, né? E eu sou espírita, então eu acredito que continua, mas que nessa vida a gente vai antes normalmente, vai, né? Sabe que eu fui estudar isso? Ó, falo que eu estudo pra caramba. Eu fui convidado lá em 2019. Não, ainda na reforma do Temer. Lembra aquela proposta de reforma do Temer? Aquela PEC, acho que era 287, acho que era isso, né? Eu fui convidado para palestrar no Conselho Federal da OAB, em Brasília. Eu não sei se alguém de vocês foi para esse evento lá, mas teve um evento. Depois a gente foi até o Congresso. Nossa, foi um negócio que não deixaram a gente entrar, e a gente queria entrar no Congresso, barraram a advocacia lá na porta, a gente tinha uma turma lá, e os seguranças barraram a gente, gente, deu uma confusão lá, vocês nem imaginam. Mas foi um dia muito impactante para mim, eu nunca mais vou esquecer, porque eles barraram a gente, aí tinha, sei lá, uns 300 advogados ali, a gente queria conversar com os deputados e eles não deixavam a gente entrar, e nós começamos a cantar o hino nacional ali, e me arrepia até, e o deputado Arnaldo Faria de Sá estava lá, e ele peitou o segurança e colocou a gente para dentro, a gente entrou no Congresso, e a gente foi colher assinaturas ali, é um negócio que eu nunca vou esquecer, a gente foi colher assinaturas na proposta de emenda à proposta a proposta de reforma do Temer que nós queríamos levantar ali e tal. Foi muito legal, muito legal. Foi estressante na hora, né? Mas depois é uma boa memória, né? Até me perdi aqui no que eu ia dizer. Ah, mas da reforma. Como era antes o cálculo da pensão, né? Antes era assim, então, no caso do aposentado. O segurado morria aposentado, o valor, provocou as memórias mesmo, Camila. O valor da pensão por morte era o mesmo valor da aposentadoria que ele recebia em vida. Então, 100% da aposentadoria que ele recebia em vida. Era assim, até a reforma. E se ele não fosse aposentado na data do óbito? A gente simulava uma aposentadoria por invalidez para ele na data do óbito. E o valor da pensão era de 100%. Como é que era o cálculo da aposentadoria por invalidez antes da reforma? Média aritmética simples, os 80% maiores salários de contribuição existentes a partir de julho de 94, com alíquota coeficiente de 100%. Então, assim, não tinha, via de regra, prejuízo. Aí vem a reforma. Gente, quando vem a reforma, é porrada para tudo quanto é lado, né? A aposentadoria por invalidez muda o cálculo que impacta na pensão por morte, que muda o cálculo da pensão por morte. Você não sabe de onde está vindo, né? Meu Deus do céu! Você apanha muito. Olha agora.
a alíquota da pensão por morte era de 100%. Porque, vejam, se era aposentado, 100% da aposentadoria era o valor da pensão. Se não era aposentado, era de 100% da aposentadoria por invalidez que o segurado receberia o valor da pensão por morte. Agora não mais. Agora, a alíquota da pensão por morte, via de regra, é de 50% mais 10% por cada dependente, via de regra, tá? Via de regra. 50% mais 10% por dependente. Então, a gente voltou naquela época da Lei 3807 de 1960, da Lopes. Né? Um negócio de louco, uma coisa de louco, negócio maluco. Um evidente retrocesso social. Né? Professor, dá um exemplo. Se o Rodrigo morre, deixa a Roberta e o Matheus, esposa e filho menor de 21 anos de idade. A alíquota da pensão, e olha que eu nem falei da base ainda de cálculo, estou falando só da alíquota. A alíquota da pensão por morte deles vai ser de 70%. 50% mais 10% para cada um. E antes seria de 100%. Bom, nós tivemos recentemente... no caso de dependente com deficiência ou inválido, a alíquota é de 100%, tá? Então, no caso de dependente com deficiência ou inválido, a alíquota é de 100%. Enquanto existir esse dependente inválido ou com deficiência, a alíquota continua sendo de 100%. Isso significa que os outros dependentes, se existirem, acabam se beneficiando, obviamente, dessa alíquota superior. Mas a emenda diz isso claramente. É possível. Mas, via de regra, 50 mais 10 por cada dependente, beleza? Bom, saiu esses dias uma decisão da turma recursal de Sergipe, Juizado Especial Federal de Sergipe, reconhecendo a inconstitucionalidade dessa alíquota reduzida da pensão por morte prevista no artigo 23 da Emenda Constitucional 103. Basicamente, essa decisão está calcada na insuficiência da proteção social. Ora, como é que os dependentes do segurado terão uma proteção social justa, válida, de acordo com a Constituição, com uma alíquota reduzida como esta? Houve aqui um retrocesso social evidente, então há uma inconstitucionalidade lá no 23. Em suma, né, gente? Porque tem outros fundamentos lá. Dignidade da pessoa humana e por aí vai. Essa decisão também está disponibilizada no Telegram para o acesso de vocês. Está bem pertinho lá. Foi ontem que eu disponibilizei, tá? E aí vocês podem salvar a decisão da turma recursal de Sergipe. Então, as coisas vão surgindo, né? Que mais, né? Que mais? Ainda na pensão por morte. Olhem isso. Vamos respirar fundo aqui para entender, ó. Tá. Imaginem que... Estou tentando buscar uma didática aqui legal para vocês. Acho que o exemplo é a melhor. Imaginem que o segurado morre e ele não é aposentado, tá? Então, olha a situação. O segurado morre e ele não é aposentado. Para chegar no valor da pensão por morte agora, a gente simula a aposentadoria por invalidez para ele, certo? Agora, imaginem o seguinte. Que esse óbito decorreu de um acidente de trabalho, mas o INSS não reconheceu isso. Pensem aqui, qual é a aposentadoria por invalidez que eu tenho que simular para este segurado que morreu em decorrência de um acidente do trabalho? A comum, não acidentária, previdenciária, 60 mais 2 de alíquota, ou a acidentária? Então, o que eu penso? Se o óbito foi decorrente de um acidente de trabalho, por exemplo, um médico que morreu em decorrência da Covid, e aí a gente comprova que ele pegou a Covid no trabalho. E aí os pensionistas receberam pensão por morte com a alíquota
Isso foi simulada uma aposentadoria por invalidez, para chegar na base de cálculo da pensão, e foi simulada a aposentadoria por invalidez comum, não acidentária. Ora, está errado isso. Se ele morreu em decorrência de um acidente de trabalho, deveria o INSS, quando da simulação da aposentadoria por invalidez deste segurado, né, para fins de cálculo da pensão, ter simulado uma aposentadoria por invalidez acidentária. E aí a alíquota deveria ser de 100% da aposentadoria por invalidez simulada. E isso, é claro, que impacta no cálculo da pensão por morte. Então eu posso ter aqui uma ação revisional da pensão por morte, onde eu vou alegar as duas coisas. Uma, que houve um cálculo equivocado da base, ou seja, lá na aposentadoria por invalidez, e também houve a aplicação de uma alíquota reduzida quando não poderia, uma alíquota inconstitucional. Nada impede também que eu questione, numa ação revisional da pensão por morte, a própria inconstitucionalidade da alíquota da aposentadoria por invalidez. O segurado morreu e não foi em decorrência de um acidente de trabalho, mas foi simulada uma aposentadoria por invalidez não acidentária com a alíquota de 60 mais 2. Mas essa alíquota de 60 mais 2 é inconstitucional, falei para vocês aqui. Tem decisão do Jeff de Ourinhos, decisão lá de Blumenau, que eu contei para vocês, está aí disponibilizada no Telegram. Então, eu posso trabalhar com uma ação revisional da pensão por morte, onde eu vou bater em 2 pontos, em 2 momentos da metodologia de cálculo, na base e também na alíquota. Mas olha aqui, bem interior, né? Nós somos do interior, não é isso? Não é qualquer um que vai fazer isso, né? Mas a gente não é qualquer um, a gente vai fazer, né? Não é isso? Bom, são muitos temas, me vem aqui outras questões em mente, né? Mas a gente tem um tempo, deu 1 hora de palestra, foi o que eu combinei com a Camila aqui. Então eu vou encerrando, espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho, que eu tenha conseguido passar, né? Algum conhecimento para vocês, teórico e prático, nessa palestra de hoje. Agradeço novamente a Camila pelo convite, a OAB de Ribeirão, né? Sei que tem outras subseções aí junto conosco. Muito obrigado, me coloco à disposição para bater um papo, para responder as eventuais perguntas. Professor, eu vou até ler aqui uma colocação, uma pergunta do Fábio Turaza. Tá assim, professor Rodrigo, claro que temos sempre que ter a esperança de conseguir fortalecer uma tese e levá-la à exaustão do ponto de vista da análise pelo Poder Judiciário. Mas, nos últimos tempos, levando-se em conta o que vimos na desaposentação em 2016, agora na justificativa da revisão da vida toda, e o que fatalmente ocorrerá na revisão do FGTS, esse posicionamento de proteção econômica do STF e o ativismo político ilegítimo imparável não tem causado um desestímulo na advocacia? Está fechado, professor. Sim, eu acho que um desestímulo, sim, né? Mas a advocacia é uma profissão de guerreiros, né? Como o Fábio disse, a gente tem que lutar, né? Não tem outro caminho, né? O Fábio, você acompanha os julgamentos dos tribunais superiores há algum tempo, como eu faço, né? E todos nós devemos fazer isso. E eu vejo, Fábio, na verdade, uma jurisprudência do Supremo flutuante. Eu vejo que muitas vezes prevalecem os argumentos econômicos, mas também que, ou em outras oportunidades, não é isso que acontece. A questão é que não tem um padrão, e isso causa, sim, né, um certo desestímulo, né? Quando eu vejo uma tese sendo julgada pelo STJ, pelo STF, né, pela TNU e tal, nesses recursos que nós consideramos repetitivos, né, representativos das discussões, eu não enxergo a tese ali em si, sabe, Fábio? Eu enxergo a Dona Maria, o seu João, eu lembro dos clientes. Aqui no escritório nós temos, graças a Deus, milhares de clientes. E eu conheço muitos pelos nomes. Às vezes sai publicação, os advogados vêm conversar comigo e eles falam assim,
Ô, doutor, estou aqui trabalhando no caso do seu Ayrton da Silva, o seu Ayrton, aquele da aposentadoria especial, que trabalhou em eletricidade, assim, eu lembro dos casos, então eu sei quem são as pessoas. Então, quando tem as decisões, assim, eu penso nessas pessoas, né? Mas, Fábio, vamos lá, para não ser um desestímulo tão grande, assim, muito embora, por exemplo, o argumento do voto divergente, né, da revisão da vida toda, é de chorar, né, com todo respeito ao ministro, mas assim, é uma questão puramente financeira econômica, né? Olha, o impacto econômico disso para o sistema e pautado em dados que ainda são muito duvidosos, né? Então, esse é um grande problema ainda. Hoje o Supremo, muitas vezes, Fábio, eu trabalho com isso diretamente nos amigos Cury e tal, o Supremo, ele pede para que o INSS, para que a AGU leve para o processo a informação a respeito do impacto econômico daquela tese para o governo, né, para a administração pública. E esses dados, eu fico indignado, porque qual é a fidedignidade disso? Pode chegar daqui, por exemplo, a 50 anos, 100 anos, a gente não vai estar aqui. Por exemplo, Fábio, alguém fazia um estudo e fala, mas peraí, a gente precisa questionar isso hoje, né? E, inclusive, é o que o IEPREV fez lá na revisão da vida toda. Mas peraí, de onde que tiraram esse negócio? Né? Daqui a 100 anos alguém pode pegar e falar, olha, o Supremo julgou 500 casos referentes a direitos sociais e disse não, com base no argumento econômico-financeiro. E nesses casos a AGU apresentou ali os dados. Mas de onde vêm esses dados? E eu não estou dizendo que é bom dizer isso aqui também. Não estou dizendo que a AGU inventa. Não é isso. Mas será que cientificamente, porque não acredito na boa-fé da instituição, mas será que cientificamente aqueles dados estão pautados em situações reais? Né? Será que não há questionamento? Porque existem questionamentos técnicos que podem ser feitos. Olha, mas espera aí, você utilizou uma metodologia X, mas ela está equivocada. Entendem do que eu estou falando? Não estou falando de enganação, não é isso. Estou falando que nós podemos questionar tecnicamente a validade daqueles dados, né? Então, a questão econômico-financeira, ela sim, ela tem sido levada em consideração em alguns julgados. Mas vamos lá, Fábio. Exemplos recentes. As duas ADIs do menor sob guarda, a DI 4878 e a DI 5083. Por maioria, foi apertado, 6-5. Por maioria, o Supremo reconheceu a possibilidade. Pô, interessante. Né? Interessante essa posição do Supremo. Agora, na própria revisão da vida toda. Bom, eu espero que o Supremo reconheça a possibilidade, mas está apertado ali, então isso já traz para a gente alguma esperança. Por outro lado, no tema 995, adicional de 25% para outras aposentadorias, levamos de lavada, 9-2. Perdemos, né? O Supremo dizendo que não é possível a extensão. No tema 606, o Supremo, depois vocês olhem lá, aquele do rompimento automático do vínculo com a aposentadoria. O Supremo avança na questão da reforma da Previdência de agora, num caso de 1997, e traz um problema que a gente vai ter que resolver agora. Eu, daqui a pouquinho, na hora que acabar essa palestra aqui, eu vou postar lá no Instagram um post, vou fazer um post, vou postar lá sobre essa questão do tema 606 e qual é a minha opinião. Depois leiam lá, vocês vão ver. Vou postar no Telegram também. Quem entrar no Telegram já pode ver por lá. Então, eu vejo a jurisprudência muito flutuante. Fábio, o que eu... Vamos um pouquinho além. Agora, é a minha opinião muito pessoal, tá? Mas tem um apoio também, sei, doutrinário e político de quem pensa da mesma forma que eu. Eu sou um cara que estou do lado dos direitos sociais sempre, né? Então, eu vou defendê-los com unhas e dentes. Nós precisamos repensar, Fábio, a forma de indicação dos ministros do Supremo.
A gente precisa mudar isso, né? Por quê? Quando eu penso nos direitos sociais, me arrepia a possibilidade, por exemplo, de governos mais neoliberais, e isso, vejam que é uma constatação, não é nada além disso aqui, cada um com a sua posição política, mas é uma constatação. Né? O governo Bolsonaro é um governo neoliberal, né? Vide reforma da Previdência, por aí, né? Não, isso não é uma crítica, muito embora eu tenha as minhas, claro, mas não estou falando aqui no tom da crítica. Mas um governo neoliberal, ele vai fazer a indicação de ministros que seguem a sua linha de pensamento, nesse aspecto que eu estou querendo dizer, né? E quando esses ministros ganham voto dentro da Suprema Corte, é claro que a gente tem menos chance dos direitos previdenciários prevalecerem. Então, por exemplo, com toda a crítica que nós possamos fazer à atuação do ministro Marco Aurélio em outros temas, quando nós tratamos do direito social, previdenciário, muitas vezes ele era o ministro que encabeçava uma discussão mais progressista. Agora ele sai e a gente sabe que vem um ministro indicado imagino que será, indicado pelo presidente Bolsonaro, com uma posição mais neoliberal, ou seja, menos garantista, né, mais neoliberal, né, pautado que tem um pensamento pensando na atuação mínima do Estado, né, no Estado mínimo. E a gente tem um problema, né? E a gente sabe que não, e é bom dizer isso, né? Vejam, eu vou indicar, eu sou o presidente, eu sei qual é a posição da Camila, eu sei qual é a posição do Fábio, eu sei quem eu estou indicando. O ministro, não é que o presidente pressiona o ministro, né? Não é nesse sentido, não é isso que eu estou dizendo aqui, estou dizendo que a indicação está lá, você indica, você sabe quem vai julgar. Né? A gente viu a última indicação do presidente, por exemplo, e como tem sido os votos do ministro, né? O último ministro indicado pelo presidente Bolsonaro, Cássio Nunes Marques, né? Em matéria previdenciária. Então a gente sabe que todos foram contrários até o momento. É uma constatação, de novo, não é uma crítica, é uma constatação. Né? Então, eu acredito que essa indicação ela precisa mudar. Né? A gente precisa pensar, repensar a indicação dos ministros do Supremo. E aí, Fábio, a perspectiva não é interessante, né? Com 2 ministros novos indicados, ao menos aí no governo, Bolsonaro com certamente um posicionamento que vai ser transferido para os votos, né? Mas é isso. Agora é o papel, né? Qual é o papel da advocacia? Qual é o meu papel aqui, né? Como professor? Qual é o seu papel, como professor e advogado, o seu papel aí como advogado, eventualmente como professor, se você resolver se aventurar nessa seara? É a gente lutar com argumentos jurídicos para que prevaleça o que a gente acha que é certo. Do outro lado vai ter alguém rebatendo os nossos argumentos e outro alguém que vai ter que decidir. Né? E a gente espera que prevaleça os argumentos jurídicos, a melhor tese. Né? A gente espera que seja assim, mas não é fácil. Né? Muitas vezes o argumento econômico acaba prevalecendo. Professor, até pensando numa publicidade das decisões, porque hoje a informação está lançada aí e está nas redes sociais, e, por exemplo, essa revisão da vida toda, a quantidade de pessoas leigas que estão acompanhando, e seja de um posicionamento político ou de outro, todos estão acompanhando. É que nomeação de ministro a gente é nomeação, não é um cargo eletivo da população, mas eu creio que pode ser, se a gente não se abater, se a gente continuar fazendo o nosso serviço, pode ser que uma pressão pública com essa publicidade das decisões, pode ser que para um futuro, quem sabe, não agora, mas quem sabe, eu tenho só preocupação porque estou nomeando
ministros assim com idades não com baixas idades, então exatamente. muitos anos. Exatamente. Mas de todo modo, professor, assim, a mensagem que o senhor nos trouxe hoje foi extremamente inspiradora e de demonstrar nós temos que ter sim uma atenção especial, um estudo voltado, um estudo. O que me inspirou a trazer o senhor hoje aqui foi realmente a obra e ter esse conhecimento. Então, eu quero agradecer demais essa oportunidade que nós tivemos aqui hoje. O senhor realmente inspira, sim, os seus alunos e nos dá um ânimo, dá um vigor aí para que a gente possa estar lutando. De fato, ainda não me apareceu hoje, até hoje, algo que eu pudesse estar, mas eu já me sinto mais capacitada a estar peticionando e de uma maneira melhor e servindo aos meus clientes muito melhor do que ontem. Então, gratidão, professor, e gratidão a todos os que estiveram aqui presentes, prestigiando o professor, muito importante. Eu vi pessoas assim que passaram aqui que sabe, nos deixa muito feliz. E convidando o senhor para uma próxima oportunidade, pedindo a Deus que a gente esteja vacinado e que possa ser presencial. Aí o Turaza também vai aparecer, a doutora Lívia, lá de Santa Rita do Passa Quatro, também vem, a doutora Valéria. Pô, que legal! A Que doutora. legal! Aqui a gente está vacinando hoje com pessoas com 41 anos de idade, né? Então, até chegar nos meus 18 vai demorar um pouquinho. Mas chega, com a campanha de vacinação chega. E aí a gente vai poder receber o professor. Eu também estou vendo aqui a doutora Solange de Porto Ferreira, a doutora Juscelia, o doutor Leandro Correia. Creio, o doutor Laércio. Doutor Laércio é lá da comissão também. A doutora Valéria, a doutora Patrícia. Nós vamos receber o professor pessoalmente, e aí primeiro a gente estuda, eu sempre falo isso nas minhas. A gente primeiro estuda, né? Que seja num calorão, porque aí a gente vai ser justificado. Nós vamos pegar o professor, levar ele lá no Pinguim, no nosso cartão postal, e vai ser maravilhoso. Depois a gente festa, né? Faz uma festança, né? Claro. Mas, professor, olha, gratidão. Morro de vontade de conhecer e quero ir com vocês, sim, já está aceito o convite. E a gente vai ter que fazer um tour, na verdade, porque eu tenho vontade de conhecer também a Colorado, o Bar da Colorado, não é? Porque eu conheço disso, viu? Conheço. Esse é um tema que é muito caro a mim, viu? Então eu quero conhecer. Não, ó, já está convocado o Turaza porque ó, ele tem essa carinha aí, mas ele vai com a gente. A nossa diretoria vou chamar o Silveira também. Legal. E vamos fazer uma festança. Ô, Fábio, onde que a gente estava em Minas Gerais? Divinópolis? Foi isso? Foi Divinópolis. Exato. Muito bom. As lembranças do presencial são muito boas, né? Exato. Gente, muito obrigado pelo carinho. Bom revê-los aqui. Viu? Muito obrigada, professor. E volte mais vezes, a gente vai convidar o senhor mais vezes com muito gosto. Gratidão a todos. Eu vou encerrando aqui a gravação. Muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigado, gente. Tchau. Boa noite. Doutor Laércio, tchau. Tchau, doutor Luciandro. Tchau. Tchau. Boa noite a todos aí. Boa noite, até mais.